Olá pessoal, agora são 9 horas e 45 minutos do dia 1 de 5 de 2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria falar um pouquinho sobre uma situação muito vexaminosa, assim, para ambas as figuras, tá? Para ambas as figuras, João Dória e o Paulo Guedes, que teve uma conversa vazada, né, pelo último, por Paulo Guedes, mas também tem uma responsabilidade do Dória nisso aí, a gente precisa conversar um pouco sobre isso, tá? Primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte, quando você fala, por exemplo, o Moro ter vazado a conversa do Bolsonaro, isso não é imoral. Por que não é imoral? Porque o Moro, ele fez o seu comunicado de demissão no dia 26/4, ele contou algumas coisas que eram fato, o presidente o chamou de mentiroso, aí ele mostrou as conversas para provar que o presidente é que tinha mentido. E essa mesma situação aconteceu na época do Bebiano. O Bebiano foi vazado pelo filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, um áudio em que só havia uma fala do presidente, ou seja, dando uma impressão de que o Bebiano tinha mentido, porque só teria então a resposta do presidente. Só que aí, quando o Bebiano foi então taxado como mentiroso, ele liberou toda a conversa, e aí o pessoal pôde ver que o presidente tinha, o filho do presidente tinha mentido e o próprio presidente também tinha mentido. Então isso aí não é imoral, tá? Quando a pessoa, ela finge que você disse algo que não disse, por exemplo, e aí nessa, uma conversa específica que você revela para mostrar que o outro é que mentiu, aí não há nada de imoral nisso aí. Até porque, e tem outro fator, que o Moro não era um amigo do Bolsonaro. Era uma pessoa que foi chamada para um governo autoritário, para dar um lustre para o governo autoritário, entregou sua imagem e ajudou até a blindar o autoritarismo do Bolsonaro, e depois, quando viu que não valia mais o preço político a ser pago, ele pulou fora e fez muito bem, porque ele ia se ferrar de verde e amarelo se ficasse lá. Iria ter que coadunar, ele ia ter que aceitar e ser cúmplice até de tentativas de se brecar investigações, especificamente em relação a fake news, tá? Isso aqui não tem. Então, o que o Moro fez em termos de vazamento não teve nada de moral. Agora, se são amigos, como era o caso, ao que parece, do João Dória e o Paulo Guedes, tá? Se são casos de dois amigos e um desses amigos vaza uma conversa apenas para mostrar para o seu líder autoritário uma, uma lealdade e tentar obter valor, aí essa pessoa que vazou é imoral, porque o seu amigo não fez nada contra você para que você quebrasse a confiança dele. Então o Paulo Guedes, ele fez isso com o Dória. Ele vazou uma conversa que ele teve com um amigo para obter capital político. Vamos observar o que é então isso aqui, tá? Teve uma matéria do Poder 360, do Fernando Rodrigues, né? Então a matéria conta, né, que o Dória telefonou para Paulo Guedes nesse último final de semana, né, depois da demissão do Sérgio Moro. E aí o Dória falou: Paulo, estou te ligando não como governador, mas como amigo. Quem sustentava o governo era Sérgio Moro e você. Agora sobrou você. Você é muito admirado. Em nome de sua biografia, quero te dar um conselho. Desembarque do governo agora. Paulo Guedes. João, eu agradeço sua ligação, mas eu não sou eu que sustento o governo. Quem sustenta o governo é o povo que elegeu o presidente. Ele tem um terço de apoio e outro um terço que fica no meio do caminho e depois vai apoiá-lo. João, o país vive um momento democrático que é barulhento, mas virtuoso. Olha só, é importante observar essa conversa porque havia uma tentativa de se estabelecer um diálogo por parte do Dória e uma tentativa de fazer jogos políticos por parte do Guedes. Então vamos analisar quais são os truques dessa linguagem. Primeira coisa, o Dória fala, né, que ele ligava não como governador, mas como amigo. Já começou errado aí, viu, Dória? Se o Guedes ele se torna um bajulador de autoritário, vamos ler um pouquinho, né? Por exemplo, aqui, ó, Hannah Arendt, tá? É uma das autoras interessantes. Cara, quando você tem autoritário que coopta setores da sociedade, o nível de desengajamento moral que esses setores que foram cooptados pelos autoritários tem que apresentar é muito grande. A lealdade é ao líder autoritário, não é a você. Então, eu te ligo como amigo. Então você já errou aí, né? E você foi
Relapso, relapso. Né? Aí ele diz, né, tá, ele falou, deu conselho sobre o Sérgio Moro, mas tem outra parte interessante. Ele fala assim, em nome de sua biografia, eu quero te dar um conselho. Você não dá conselho. Aliado de autoritário não merece conselho. Não, ele merece combate. Você, com um aliado de autoritário, você faz combate. É por isso que eu desmascaro os guedistas aqui, tá vendo? Ah, você tá pegando demais com essas pessoas, tipo Fiuza e Guedes. Não, olha o que esse tipo de gente faz. Conselho você não dá. Se o conselho fosse bom, você não dava. Você vende. Para com isso, né? Então, observe. Então ele ligou, tratou um aliado de autoritário como amigo e ainda deu um conselho. Arrogante. Você foi arrogante. Provavelmente você deve ter assessor que deve ter dito para você assim: Dória, fica esperto. Fica esperto com esse cara. Esse cara é aliado de autoritário. Leia. Leia autores sobre autoritarismo, sobre a história do autoritarismo e veja. Provavelmente você deve ter tido, não é possível, né? Você deve ter tido algum assessor que te falou isso. Mas talvez seja arrogância de falar, não, eu sou autossuficiente. Aí tá aí, entendeu? Gente, não dá, né, pra ser arrogante assim. Então, a arrogância de querer dar conselho para um aliado de autoritário, numa ligação, e ainda ligar, não, eu vou te dar, né, vou te falar como amigo, né? Quer dizer, foi tratar como amigo alguém que era um aliado de autoritário e tem que dar prova de lealdade para o autoritário, ou seja, vazar a tua conversa para ele. Muito madura a sua atitude, viu? Muito responsável a tua atitude, viu, Dória? Parabéns, viu? Parabéns. Olha aquilo que eu digo, a maior expectativa, as pessoas ficam chateadas às vezes quando eu falo que a maior expectativa para a democracia brasileira hoje é a esquerda democrática. A esquerda democrática. E o centro democrático. Agora, a direita democrática, ela é, salvo exceções, existem exceções, mas a direita democrática, ela é relapsa, ela é arrogante. Ela é arrogante. Ela não percebe. Ela não quer perceber. Ela quer tratar o autoritário como doidinho, tontinho, merecedor de conselhos. E aí é rodo, é rodo. Então não tem jeito, não são confiáveis, entendeu? Eu não estou dizendo, por exemplo, que eu falo assim, Dória, você não é uma pessoa confiável para proteger a democracia, mesmo que você seja da direita democrática. Não é. Esse tipo de atitude você não mostra seriedade. Você não mostrou seriedade no trato à democracia. Você foi ligar para um aliado de autoritário e foi dar conselho como amigo. Ah, por favor, né, gente? Isso não é sério já. Isso é gozação. Bom, agora vamos falar do Paulo Guedes, né? João, eu agradeço sua ligação, mas não sou eu que sustento o governo. Quem sustenta o governo é o povo que elegeu o presidente. Porra, será possível que o Dória já não tinha percebido aqui que um cara que faz esse tipo de linguagem, ele já não te trata mais como amigo. Esse tipo de linguagem, ela é feita para dizer o seguinte: eu estou do lado do povo, então eu não vou ser julgado. Você pode ser julgado, mas porque eu estou te rotulando como não estando do lado do povo. Então, eu sou o amigo do povo, você é o inimigo do povo. Retórica demagógica. Se você acha que uma pessoa que está fazendo isso com você é seu amigo, viu, Dória? Então, de novo, isso aí é falta de seriedade no trato da questão. Sabe, estava num grupo de WhatsApp esses dias e uma pessoa resolveu começar esse tipo de discurso. Não, mas é porque eu entendo o povo. Eu falei, eu entendo o povo mais. Mas é preciso se preocupar com a necessidade do povo. É preciso realmente se preocupar com a necessidade do povo, sim. Eu respondia falando exatamente o que ele falava e com os mesmos frames. E o cara começou a ficar incomodado. Eu falei, peraí, é só você que pode ficar com esse joguinho de retórica demagógica? Então, não pode ficar aceitando jogos. Eu fiz o jogo do espelho. Então, você quer ficar fazendo esse jogo? Então, eu faço também. E mostro que o seu jogo é muito pior. A gente não tem que jogar aqui. E aí você expõe. Agora, quando a pessoa ela faz isso, ela já não quer mais a interação. Ela está querendo se posicionar como amigo do povo e você como inimigo do povo. Isso é uma retórica divisiva, inflamatória, para jogar plateia contra você. Por favor, né, gente? Por favor, vamos ter um pouco de maturidade? Tem que ter maturidade. O cara começou com retórica demagógica contra você, ele tem que ser desmascarado. Amigos não fazem isso. Aí ele vem. Ele tem um terço de apoio, o outro um terço que fica no meio do caminho, depois vai apoiar. Tá fazendo xadrez 4D.
Cara, xadrez 4D é muito óbvio. Não adianta vir você querer falar aqui, me dar conselho. Não adianta você aqui vir aqui dizer que eu estou mal. No final das contas, eu vou vencer. Não adianta, eu vou vencer. Acabou. Jogo psicológico. Totalmente desonesto. Dória. Porra, Dória. Aí ele. O país vive um momento democrático que é barulhento, mais virtuoso. Não, não tem virtude nenhuma. Ele sabe que não tem virtude nenhuma. O Guedes sabe. Ele sabe disso. Que ele optou pela desumanidade como forma de governo. Precisamos da economia, 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 economia. Olha o que o presidente dele fica fazendo agora, estimulando pessoas a sair em época de Covid. Virtude nisso não existe. Guedismo, ele abandonou a virtude em nome de ganhos econômicos e trade na bolsa. E trade é feito até com aliança com autoritários. E nessas alianças com autoritários, eles não têm respeito por amigos, porque o autoritário vai exigir a lealdade. Um autoritário de culta personalidade vai exigir lealdade. Então, Dória, seguinte, vamos ter mais respeito pela democracia e ser menos relapso e não dar brecha assim. Você não tem que ficar dando conselho para guedistas. Você não tem que ficar dando dica para guedistas. Não tem que ficar ligando para guedistas. Tem que desmascarar. Com o guedismo ele se tornou uma forma de pensamento extremamente imoral e niilista. Age dessa maneira. Nada é verdadeiro. Tudo é permitido. Pois o que importa é a economia. Esse tipo de gente, se você ligar para essas pessoas para dar conselhos, eles vão vazar a tua conversa. Então, parabéns, Dona. Mais maturidade da próxima vez, tá? As pessoas estão precisando, numa época de crise assim, de maturidade, responsabilidade. Eu sei que o trabalho para conter a pandemia dos governadores, em geral, está sendo bem feito, mas com esse tipo de vacilada, não dá, né? Aí dá a impressão de que vocês não têm tanta seriedade na hora de proteger nossa democracia. É essa a impressão que fica. Beleza? Valeu, gente. Um abraço.